Olá para você de casa, Indaiatuba, Salto, Itu, toda a nossa região, Campinas, Valinhos, Montemor, Elias Fausto, Gloriosa, Cardeal. Estamos todos mais uma vez pelas ondas eletromagnéticas do canal 26 UHF, aqui na TV Indaiá, levando até você o Papo Livre, que hoje tem como entrevistado o José Luiz Drey, ele que é técnico do Primavera. Eu estava brincando com ele aqui agora, que o meu time, e eu sempre digo isso aqui no programa, em 2016 o projeto do Palmeiras é vir para a mesma divisão do Primavera, e se o Primavera não subir, para a gente poder assistir jogo aqui no Gigante da Vila, né? Fazer o quê? Nós vamos ter que fazer narração Ademar Bright, reportagens da Giovana Seabra, comentários. Aí a gente põe o Zoro lá para comentar, porque ele é um cara que gosta do Palmeiras demais da conta. Drey, obrigado pela participação no programa. Eu que agradeço, né? Espero estar aqui participando por mais vezes, né? E que a gente possa estar dando uma sequência boa no Primavera. Então conta para nós a sua história. Fala aí, você começou como jogador no Ituano? Não, na verdade eu comecei como jogador, eu passei nas categorias de base do São Bento, né? De onde você é? Eu nasci em São Paulo, mas desde novinho moro em Sorocaba há muitos anos, né? Depois eu tive uma passagem de 6 anos também pelo Atlético Sorocaba, né? Foi um clube que me projetou como atleta, né? Do Atlético eu fui emprestado para o Belmari Hiratsuka do Japão. A primeira saída minha já foi logo fora do país. Disputei lá o campeonato japonês, joguei contra Dunga, Evair, Zinho, Zé Sampaio, Leonardo, Jorginho, todo esse pessoal lá, né? Depois eu tive um empréstimo para o Mojimirim, né? Para disputar a Série B do Brasileiro. E em 2099 eu fui para o Apucarana disputar o Paranaense. E no mesmo ano eu vim para participar de uma excursão na Europa pelo Ituano, onde nós fomos campeões de um torneio de base na Suíça. Foi daí que o Ituano teve o interesse, né, adquiriu o nosso passe. E a gente teve 2 anos como atleta também. Na época que estava no comando do Ituano? Oliveira Júnior. Oliveira Júnior. Oliveira Júnior. E depois nós ficamos 2 anos como atleta. Infelizmente eu tive uma lesão do cruzado anterior e uma cirurgia mal sucedida, eu tive que parar de jogar. Caramba. E de lá para cá a gente vem atuando como técnico, né? Daí você voltou para o Ituano como técnico, atuando como técnico? Como é que foi isso? Eu comecei trabalhando nas categorias de base do próprio Ituano, né? Fiz 2 anos como técnico da Copa Paulista, né? Essa Copa Paulista... Copinha. A Copinha acontece no 2º semestre. E auxiliava na Série B de Brasileiro. E acabei dirigindo por 5 jogos aí, tirando aí qualquer chance do Ituano cair em 2006. Tá. E de lá para cá a gente vem trabalhando bastante aí, esquentando um pouquinho a cabeça. Você salvou a pátria também do São Bento, não foi? Em 2010, né, nós estávamos disputando o Campeonato Paulista da Série A2. Quando eu assumi a equipe se encontrava em 17º lugar, né, e graças a Deus a gente conseguiu 5 jogos seguidos, conseguimos aí dar um passo importante, ou seja, foram 5 vitórias, né? Nós saímos do 17º lugar para o 6º lugar, né? E a gente acabou aí, infelizmente, não classificando, mas também acabou adquirindo uma condição boa, não deixando a equipe cair. Fala para mim uma coisa, como é que foi essa sua experiência? Quantos anos você tinha quando você foi para o Japão? Era novinho, foi em 96, eu tinha 22 anos. Né? Como é que foi essa sua experiência, ficar fora? Porque uma coisa é você ficar fora de casa aqui, no Jimirim, Sorocaba, Paraná, com 22 anos, ou você ficar longe de casa no Japão, do outro lado do mundo. Para mim foi complicado, né? Até porque a língua é complicada. É diferente, você no começo não entendia, ligava a TV, não entendia nada, ligava o rádio, não entendia nada, saía na rua, às vezes para comprar alguma coisa, precisava de auxílio de alguém, às vezes tinha um intérprete, né? Mas eu acho que eu tive a felicidade de contar com alguma ajuda de alguns jogadores, né? Que na época era o Paulinho McLaren, né? Que jogou no Santos, Cruzeiro, Portuguesa. O Betinho, meia, que jogou no Palmeiras, acho que do seu Palmeiras, que você deve conhecer. Eu posso falar do meu time. E o Simão, né? Então, o Betinho e o Simão, eles já estavam adaptados, porque eles já estavam há mais tempo. Eu e o Paulinho, nós estávamos chegando, mas eu e o Paulinho, nós morávamos no mesmo prédio, né? Inclusive nós íamos treinar juntos, voltávamos juntos, então ele já estava próximo aí de encerrar a carreira e me auxiliou bastante. E como é que é isso, você morar num lugar desse? Qual a dificuldade da língua? Você apegou fácil? Você ficou lá quanto tempo? Fiquei um ano. A dificuldade da língua é total. E para você também aprender é meio complicado, porque eles escrevem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, revista. Então a gente só olhava as fotos para entender e dificultava bastante.
E no treino, como é que rolava o treino daí? Então, como é que o cara te dava orientação? Na verdade nós tínhamos dois intérpretes, né? Uma moça, a Satie, né? Que ela auxiliava nós nos momentos que nós não estávamos treinando, em momentos de folga, né? Nós e a nossa família. E dentro do campo tinha um intérprete, que era o Takeshi. Né? Ele falava português? Ele falava português, inclusive ele vem acompanhar alguns jogos aqui para sempre estar indicando alguns atletas para alguns times do Japão. E ele também nos auxiliava bastante, ele nos ajudava e muito. E como é que é o esporte, como é que é o futebol no Japão? Como é que é como é que se rola lá? Aqui a gente sabe que é uma loucura, a tabela, vários campeonatos ao mesmo tempo, quer dizer, o jogador ele é levado à exaustão, né? Como é que é isso lá? Bom, lá também tem uma sequência grande de jogos, até mesmo porque são vários campeonatos, né? Você tem o campeonato da J-League, que é o campeonato do Japão, nacional. É a liga... É a liga japonesa, né, que eles falam. Você tem a Copa Tenohai, que é uma Copa... Tem a Copa da Ásia, que você joga com os times da Ásia, então também não é fácil, é difícil, é desgastante. De todo também, jeito eu assim. acredito que não é só no Brasil, como eu acho que no mundo também existe isso. Depois que os caras descobriram que isso é uma máquina de dinheiro, não tem mais como, né? É verdade. Agora, voltando para o Brasil, como é que você está avaliando o futebol no Brasil hoje? Bom, eu acho que surgindo muitos, vamos dizer assim, poucos craques, né? Antigamente... Aqui já foi um grande celeiro. Já foi. É porque antigamente você via vários campinhos aí de futebol, a molecada ia lá, carpia o terreno, de repente você ia lá, você via alguém jogando. Alguém se destacando. Hoje em dia não tem muito mais isso. É mais escolinha. E às vezes o menino não tem um dinheiro para ir lá e pagar mensalmente, né? Lógico que algumas equipes aí estão fazendo parcerias, né? Ou franquias para poder tá vendo os atletas, né? A gente vê dessa forma. Mas eu acho que o futebol ele precisa melhorar em vários quesitos. Por exemplo? Administração, né? Que infelizmente acaba influenciando dentro de campo, né? Bons profissionais, né? Porque às vezes você tem um profissional que trabalha na categoria de base e esse profissional ele tem que ser de total confiança, né? E às vezes está se destacando um garoto, ele acaba direcionando isso para outro time, né? Isso aí também existe, a gente já ficou sabendo, logicamente, até de dura a gente está comentando, né? Mas isso existe, né? E eu acho que a gente tem que pensar sempre tá formando e tá mantendo por mais tempo aqui os atletas com qualidade. E o seu desafio no Primavera? Qual é o maior desafio? Bom, na verdade nós estamos aí, essa é a quarta passagem, né? Nós estivemos à frente em 2012, né? Na época nós tivemos muita dificuldade financeira. Nós passamos a primeira fase, a segunda fase e acabamos saindo fora por causa de um ponto, mas acho que se tivéssemos passado para a terceira fase, as dificuldades iam ser muito grandes. O ano passado o Sérgio acabou assumindo, né? O Sérgio Trinca, nos deu uma condição muito boa, porém a gente acabou saindo na terceira fase, ou seja, estava brigando para subir para a quarta fase, que nos dava aí a condição de acesso, e acabamos tomando um gol de empate aí do Tupã, aos 38 minutos do segundo tempo, acabamos saindo fora. Isso aí foi muito frustrante, não só para a gente, como para todos os atletas aí. E esse ano a gente retornou. Porém... Você começa o trabalho agora em 2015. 2015. Então, não, estou dizendo, mas no começo do ano, né? Entendi. Para a segunda divisão, onde adquiriram acesso, né? As posições carentes, que nós tivemos alguns problemas que nós não conseguimos trazer, em 2012, que nós mantivemos uma base, 5 a 6 atletas. 2013, que nós mantivemos um número maior. Para esse ano, nós diminuímos ao máximo aí a margem de erro, né? E graças a Deus nós fomos felizes aí, principalmente com os atacantes que nós trouxemos, né? Nós criávamos muitas oportunidades de gols, porém não eram concluídas. Esse ano não, foi diferente. A gente criou e os atletas que nós trouxemos aí, graças a Deus, fizeram vários gols, nos ajudaram bastante. E a primeira fase acabou, né? O Primavera líder, né? Com 18 pontos, com um saldo de 16 gols, tinha tomado somente 3 gols. E eu recebi uma proposta do Atlético Sorocaba, né, para fazer a Copa Paulista lá, com o objetivo também de deixar uma base para a Série A2 e a gente dar continuidade para a Série A2. Porém, o Atlético vem passando por uma dificuldade financeira grande, né?
Nesse mês de novembro, ele não queria ter custo nenhum e estava buscando uma parceria. E acabou fazendo um acerto com todos os profissionais que lá estavam, comissão técnica, alguns profissionais do clube também, né, que faziam a manutenção, buscando essa parceria no mês de novembro. Se acaso isso não acontecesse, tinha a possibilidade de todos os profissionais estarem retornando para fazer o Campeonato Paulista da Série 2. Porém, a gente é profissional, né? Assim que o Lelo acabou não renovando o contrato aqui, o pessoal acabou, acho que vendo através da mídia, né? Que a gente tinha saído de lá e entraram em contato e nós retornamos para o Primavera. E o que se espera agora para 2015? Qual é a expectativa? Como é que está o time? O objetivo nosso lógico, é subir. Se você for conversar com todas as equipes, todo quer, mundo vai falar. Mas do ponto de vista do que você tem na mão, da matéria-prima que você tem na mão, qual é a sua expectativa? A Federação Paulista estipulou agora uma limitação de inscrições para esse campeonato, né? Da Série A1, A2 e A3. Então, ela se limita a 25 jogadores de linha e somente 3 goleiros, né? 28 jogadores. 28 jogadores. Então, a gente está tendo uma paciência aí, um critério, para estar trazendo alguns jogadores certos. Nós mantivemos aí 11 jogadores do pessoal que fez aí a segunda divisão. São jogadores que a gente conhece bem, né? Porque tem 3 oportunidades nós tivemos à frente da equipe. E agora a gente está tentando trazer em algumas posições aí pontuais, vamos dizer assim, né? Jogadores com quilate maior, né? Com uma experiência maior, o que a divisão necessita. O que é um jogador com experiência? Eu ouço muito o pessoal, nós precisamos de um jogador com experiência. O que é um jogador com experiência? O que essa experiência representa para o indivíduo que está no campo? Explica melhor isso. A experiência seria da divisão, né? Um jogador já rodado, já maduro, né? Entre as 25, 26, 27 anos aí até uns 32, né? Um jogador que quando a competição afundila, ele absorve muito bem, né? Acaba não sentindo os momentos difíceis. Emocionalmente também e tecnicamente também. Não que os garotos que ficaram não tenham, muito pelo contrário. Nós temos aí o Cris, que é um jogador de 29 anos, que é rodado e é experiente, até que ficou no grupo que vai somar e muito, né? Então nós estamos tentando trazer vários jogadores com o mesmo perfil do Cris. Legal. Gente, eu estou conversando aqui com o Drey, ele é técnico do nosso glorioso Primavera, o fantasma da Ituana. Eu vou para um rápido intervalo, volto, a gente continua batendo papo sobre futebol. Não saia daí, Pelá PK, volto já já. Papo Livre de volta aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Eu sempre esqueço, mas não esqueci agora, você pode acompanhar o nosso programa em tempo real pela Rede Mundial de Computadores, www.tvindaiá.com.br. Se você perdeu o programa, quer assistir de novo, vai no YouTube, você acha a gente ali no nosso canal e assiste o programa que você quiser, o Papo Livre, o nosso jornalismo e por aí vai. Estou conversando aqui com o José Luiz Drey, o Drey é o técnico do Primavera. Nós estamos falando um pouquinho sobre essas disputas, essas lutas que são dentro e fora do campo para manter um time na sua colocação ascender. E o Primavera agora, então, ele vai para a Série A3. Série A3. Do Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista. E eu estava comentando aqui, o pessoal estava dizendo que foi uma festa, né? Porque chegou no jogo aí que deu essa ascensão ao Primavera, o médico desapareceu, aí tiveram que achar um médico, foi uma loucura. Como é que foi isso? Na verdade, eu havia feito o último jogo lá pelo Atlético, né? Contra o Independente de Limeira. Infelizmente, ele acabou ficando fora por causa de saldo de gols, ou seja, um gol. E eu estava muito triste, chateado, até mesmo pela eliminação, né? Na segunda fase. Apesar da gente ter chegado muito para fazer o trabalho muito em cima da competição, somente faltando 18 dias para iniciar a Copa Paulista lá no Atlético, né? Entendi. Então as dificuldades elas foram muito grandes, principalmente na primeira fase. Nós conseguimos o nosso objetivo de classificar e passar para a segunda fase. O objetivo não era ser campeão, o objetivo maior nós fizemos, que era manter uma base para a Série A2. Lá ficaram, para disputar o Paulista do ano que vem, 12 jogadores. Agora é só trazer mais ou menos aí um grupo de mais 15, aí, 16, para estar podendo fazer a Série A2. E a gente estava muito chateado, né, pela eliminação. Aí eu liguei para uma amiga, que a gente, lógico, tenta manter a ética em relação aos profissionais que aqui estavam. Acho que o clube foi muito feliz na contratação do Lelo. E eu não viria.
Mas aí eles me ligaram de volta, né? Pô, você tem uma parcela aí do trabalho, por que você não vem? E eu acabei vindo. Quando eu cheguei, eu já cheguei atrasado, 20 minutos, até mesmo porque tinha mudado o horário de verão. E eu esqueci de mudar o meu relógio. E aí quando eu liguei a TV em casa, mude o horário de verão. Aí eu falei, putz, tô atrasado, porque eu moro em Sorocaba, né? Eu gasto aí cerca de 50 minutinhos para estar chegando. Cheguei uns 20 minutos, o jogo não havia começado. Aí que eu fui saber que havia... O médico deu WO. Havia acontecido um problema com o médico, eles estavam atrás de outro médico, né? Existia até uma preocupação de dar o WO. Mas graças a Deus aí o Dr. Fabrício, que sempre tem apoiado Primavera, participou de vários jogos, não só o ano passado, como esse jogo. Ele estava jogando futebol no 9 de julho e chegou com o uniforme do time lá para ser... Quem é esse aqui? O jogador? Não é o médico. Não, é verdade. Chegou com meião, chuteira, shorts, camisa, tudo. Já entrou lá para dentro do campo. A torcida vibrou com a chegada dele como se fosse um gol. E graças a Deus tudo correu bem. Lógico que foi uma ansiedade grande, porque o gol saiu aos 49, quase 50 minutos, né? Ou seja, nos acréscimos do árbitro. E a felicidade foi muito grande pelo acesso tão batalhado, vamos dizer assim, durante esses 7 anos. Rodrigo, como é que vocês vão atrás dessa equipe? Como é que vocês complementam a equipe? Quem traz de onde? Onde é que vocês vão buscar essa moçada? Então, como eu falei anteriormente, como é que se compõe? A gente tenta trazer com o perfil de Série A3 e Série A2, que é um campeonato dificílimo, as duas divisões, né? Tem alguns estaduais de outros estados que não são tão fortes como são essas divisões aqui de São Paulo. Logicamente que a gente tenta trazer alguns que tiveram acesso ou foram campeões, alguns atletas, né, de algumas outras equipes. Conversamos também bastante com vários técnicos, né? A partir do momento que surge um atleta que nos interessa, a gente tenta buscar de 3 a 4 opiniões de técnicos, né, concretos para ver se encaixa no perfil desse atleta que a gente está buscando, para que a gente diminua ao máximo a margem de erro, né? Então, são atletas qualificados que a gente está buscando aí para montar uma equipe forte visando o nosso objetivo. Qual é a rotina dessa moçada? Como é que eles trabalham? Como é que você trabalha com eles? Bom, na verdade, trabalha muito a cabeça, né, psicológica. A gente acaba sendo um psicólogo desses meninos, né? Até mesmo porque alguns, de repente, não têm a imagem de um pai, de um tio, de um avô, vamos dizer assim, uma imagem de homem em casa, né? Uma figura masculina. Masculina, né? Então, antes de mais nada, a gente quer formar o homem de caráter, logicamente, associando ao futebol, a qualidade, esse profissional tá buscando sempre os seus objetivos, almejar sempre algo mais na profissão, né? Então, esses exemplos anteriores que nós tivemos aí, como jogador de futebol e até mesmo como técnico, a gente tenta passar para eles. Você vê assim, eu reputo até que o Brasil é um grande celeiro de jogadores, mas é um funil muito grande. Chega uma hora que a coisa fica muito afunilada realmente. E como é que você avalia essa moçada aí? Você acha que a cabeça deles está preparada para um ficar de fora? Eles conseguem trabalhar isso depois? Porque eu conheço algumas histórias de gente que jogou muito, jogou no Ituano, jogou aqui no Primavera, fez carreira, mas a hora que a idade veio chegando e a funil foi acontecendo, o cara perdeu a cabeça e virou alcoólatra, o cara perde o rumo de casa. Como é que você avalia? Você dentro do meio, como é que você avalia isso? Na verdade é uma situação difícil você saber que tem que parar de jogar. Porque ser jogador de futebol é muito bom, né? Você faz aquilo que gosta. Mas é muito curto, né? O espaço, o período são mais ou menos de 12 a 15 anos, né, que você está dentro da profissão. Isso quando não acontece algum problema de lesão, como aconteceu com a gente. Que também está sujeito a isso a vir a acontecer. Eu acho que o fundamental é a família estar junto num momento desse, apoiando, né? O profissional, de repente, como aconteceu comigo, eu já tinha como meta na minha vida, na minha carreira, vamos dizer assim, ser técnico de futebol, e eu entrei de cabeça nisso, né? As dificuldades, lógico que elas vão acontecer a todo momento e você tem que ultrapassá-las. E você, por exemplo, você teve uma experiência no exterior e coisa e tal. Como é que é trabalhar, por exemplo, cada hora com um técnico? A cabeça do cara, tem umas estrelões aí que a gente vê. Como é que é trabalhar isso? Porque quando você vai, por exemplo, numa empresa, numa fábrica, você tem uma diretriz, você tem, tudo bem, um chefe que vai coordenar, mas você sabe a linha. Aqui nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de gente, e gente
É complicado. Como é que é isso para o jogador, para o profissional? Você que também passou por todas essas experiências. E agora está do lado de cá. Então, eu vou falar do lado de cá, né, o que eu penso. Por exemplo, nós fomos lá para o Atlético Sorocaba e nós tínhamos muito pouco tempo para botar a casa em ordem. Para montar uma equipe, porque não tinha ninguém, porque o Atlético tinha caído, né, da primeira divisão para a segunda, ou seja, da Série 1 para a Série 2. Então, o que nós tentamos? Trazer alguns atletas que já haviam trabalhado com a gente, conosco em alguns clubes. Isso por causa da adaptação do trabalho ser muito mais rápido, né? Logicamente que para cada atleta que está adaptado a um trabalho, quando muda-se de treinador, demora um tempo para assimilar. Isso aí não é automático. E aí tem uma assimilação melhor de alguns e de outros não. Por isso que às vezes alguns saem na frente em relação a outros. É igual uma empresa. Quem desenvolve bem o trabalho vai crescendo. É mais ou menos que nem afinar um carro de Fórmula 1, né? Você fala, pô, o carro é igual, claro que tem toda uma tecnologia, mas a equipe mas você vê que uma vai melhor que a outra. Você fala, mas por que é essa diferença? Da onde vem essa diferença? Vem do esquema da equipe, é isso? É isso. É um conjunto, né? Eu acho que todos têm que estar remando num intuito só, né? Como eu falei, as dificuldades elas vão surgir e o grupo se mostrando forte tem tudo para estar conseguindo o objetivo. Nós estávamos conversando, inclusive, sobre o glorioso palestra, né? E a gente falava, tem muita interferência da diretoria, tem muita interferência de quem não tinha que ter. Como é que é isso para um técnico? Você ter um trabalho para fazer, a cobrança de um lado e os palpites do outro. Como é que se trabalha isso? Eu acho que o importante disso tudo é a gente também escutar, logicamente, absorver, né? E saber fazer as colocações certas no momento certo para mostrar para quem está te dando uma opinião se aquilo realmente é válido ou não. Logicamente que se for válido, você vai tentar, de repente, ter esse direcionamento. Se não for, você tem que colocar para a pessoa e mostrar dentro de campo. É que o futebol não tem jeito, né? É resultado, né? Você já teve um cara, assim, pelos times que você passou, tanto como jogador, como agora como técnico, daquele sujeito que acha que ele sabe mais do que o Dunga, por exemplo, e vai lá querer escalar o jogador, faz assim, faz assado. Que a gente sabe que no futebol sempre tem esses cartolas, né? Olha, eu já ouvi falar, mas graças a Deus comigo nunca aconteceu, né? As pessoas que sempre estiveram à frente das equipes sempre respeitaram muito a opinião nossa, né? A gente tentou aí, como eu sempre fiz e falei anteriormente, diminuir sempre a margem de erro. Lógico que ela existe e às vezes você traz um atleta que ele vai bem numa equipe que está contigo e não se adapta bem a outra equipe, né? Ou não rende, né? Mas eu, graças a Deus, nunca tive problema com isso, não. E é uma coisa interessante, né? Porque assim, o cara vai bem num lugar, você traz ele para uma outra equipe e de repente o atleta já tenha trabalhado com o mesmo técnico e o desempenho não é o mesmo. Mas como é que pode um negócio desse, né? O que influencia nesse caso? Às vezes podem ser situações extra-campo, de repente algum problema com a família, né? O atleta às vezes não se abre contigo, ele fica preso isso com ele mesmo, né? Às vezes alguns detalhes que a gente não consegue detectar dentro de campo, chega, conversa por muitas vezes, isso acontece, não tem jeito. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ituano por muito tempo. Vamos combinar que o Oliveira Júnior não é gente. Ele é dificílimo trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele. Ele beira o impossível para trabalhar, mas vamos lá. E eu tive lá 6 anos. 7 anos, né? De 99 a 2006. E assim, nós tínhamos lá na época o Marco Aurélio, né? Que depois jogou no Santos, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Japão. Mas o Marco até ali não tinha rendido muito o que tinha rendido nos outros clubes. 2 anos depois ele foi muito bem no Bragantino, o Bragantino foi vice-campeão paulista, né? Perdeu para o Santos a final, depois ele foi para o próprio Santos e aí foi embora. Que coisa, né? Gente, como diria Mané Miranda, coisas do futebol paulista, né? Que a gente não tem o que fazer. Drei, obrigado pela participação do programa, volte outras vezes, vai ser um prazer recebê-lo aqui, falar do nosso glorioso fantasma e sucesso! Obrigado, a gente sabe que é um novo desafio, né? Uma divisão acima, a gente espera aí contar com a cidade, com os torcedores, para que eles possam estar nos prestigiando e para mim é um prazer estar participando e espero estar aqui por mais vezes. Maravilha, e ele falou um ponto muito importante, a torcida precisa apoiar, porque não é só o povo aqui chegar lá, ralar a camisa, suar a camisa e botar futebol em campo se não tiver torcida, porque na hora do bem bom, tá bom, na hora que tá ruim, não tá bom, entendeu? Tem que apoiar em todos os momentos, né? É casamento, é na saúde, na alegria e na tristeza. Vamos nessa. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.